Muito bom dia, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, 7h14 da manhã. Vamos dar início à revista de imprensa nacional e internacional. Hoje com a ajuda de Pedro Correia, o nosso comentador de futebol internacional que está nos Emirados Árabes Unidos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estado. Bom dia. É um prazer hoje estar a fazer contigo. Bom dia. Finalmente, ao fim de tanto tempo, cá estamos os dois, um em cada um no seu posto, nos diferentes postos de lados do globo, mas cá estamos nós em contacto. A internet permite-nos todas essas coisas, não é? Muito bem. Pedro, vamos começar então pela revista de imprensa nacional. Vamos começar pelos jornais nacionais. Há três temas em destaques diferentes, tanto na Bola como no Record, como no Jogo. A Bola faz manchete com possibilidades de mercado para o Benfica. Bruno Guimarães, o médio do Atlético Paranaense brasileiro, poderá estar a caminho do Estádio da Luz. No Record, na parte 2 da entrevista de Bruno Fernandes, o capitão do Sporting, que já ontem tinha uma entrevista muito longa. Hoje a segunda parte desta entrevista também com umas revelações interessantes, a falar sobre Alcochete, a falar também sobre as imagens do Bessa. No final do Boa Vista Sporting, recorde-se quando o capitão do Sporting foi expulso, deu uns pontapés nas portas do balneário, e essas imagens depois acabaram por ser públicas. Vamos a ver o que é que o capitão disse então nesta segunda parte da entrevista ao Record. Eu estou a falar apenas das manchetes que estão nos jornais. O jornal do Jogo tem uma entrevista com o Ricardo Pereira, o lateral do Leicester, que foi campeão europeu em 2020, que se transferiu do Futebol Clube do Porto para a Inglaterra, a lançar já a fase final do europeu, a dizer que é possível repetir 2016. A questão, na primeira página do Jogo está uma questão de por que não repetir 2016, é mesmo essa a questão. Nos outros temas laterais que estão na primeira página dos jornais, o Jogo fala em Zivkovic, citando um diretor do Partizan de Belgrado, a dizer que também esperava que Zivkovic desse problemas no Benfica. O jovem médio sérvio, campeão europeu de sub-19, nunca rendeu verdadeiramente no Benfica, e que saiu a mal do Partizan, e o diretor a dizer então que no Benfica iria dar problemas. Nota também para o empréstimo de Conti no Atlas, ao Atlas do México, por mais de €500 mil, um empréstimo que vai render €500 mil aos cofres do Benfica. Nota ainda também na primeira página do jornal O Jogo, do Diário Desportivo O Jogo, para o interesse do Kayserispor da Turquia em Renan, guarda-redes do Sporting, cujo empréstimo foi recusado pelos Leões. Nota também para o comunicado de ontem da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que aqui demos conta na Rádio Estádio ainda há pouco, também no noticiário das 7 da manhã. Ana Filipa Gomes falou nisso. Já ontem demos conta das declarações do presidente José Pereira e da posição da Associação Nacional de Treinadores relativamente à promoção de Ruben Amorim como treinador principal no Sporting de Braga. Ruben Amorim, que não tem habilitações necessárias para treinar na Primeira Liga. Será Jorge Vital a fazer parte da equipa técnica, o antigo guarda-redes, que tem quarto nível para poder treinar. Será ele, em termos oficiais, o treinador principal do Braga. No Record também nota para esse lado, uma vergonha. Era aquilo que dizia o comunicado ontem da Associação de Treinadores. Destaque também no Record para o empréstimo de Conti pelo Benfica ao Atlas do México. As negociações que estão a decorrer para rescindir contratos de Feiza e Zivkovic, como falamos também há pouco. Zivkovic, o médio sérvio que nunca rendeu no Benfica. Feiza perdeu o seu espaço e estará então a negociar a rescisão. Nota também para o Futebol Clube do Porto. O Record refere que os Dragões estão nas 4 frentes no final do ano, pelo 3º ano consecutivo. E regressando à Bola, por onde vimos esta revista de imprensa, há também uma referência que está também na primeira página do Record, para um encontro de Jorge Jesus com o Frederico Varandas. O técnico do Flamengo encontrou o presidente do Sporting. Estiveram reunidos em Lisboa para uma breve conversa, o que não deixa de ser de destaque. Poucos dias de Jorge Jesus prestar depoimento no julgamento do caso de Alcochete no Tribunal de Monsanto. Mercado também ainda no jornal A Bola, ainda no Benfica, que estará interessado no burkinês
Tapsoba, do Vitória de Guimarães, um jogador que meteu nas vistas para o futebol português no Leixões, o Leixões que o Pedro Correia tão bem conhece, e ainda o Futebol Clube do Porto. Danilo estará na mira do Nápoles, o Mónaco também estará na corrida e o Porto pedirá 40 milhões de euros pelo médio portista. Muito bem, Pedro, vamos então para estas primeiras destaques. Vamos começar se calhar pelo Jornal A Bola e pelo interesse do Benfica em Bruno Guimarães. São várias as notícias que apontam nos últimos dias para o Benfica estar interessado em alguém para o meio campo. Já se falou no alemão Weigl, do Borussia Dortmund, agora é Bruno Guimarães. É um setor que o Benfica está necessitado para reforçar para a segunda metade da época 2019-2020, na tua opinião? Paulo, aparentemente sim, não é? Pelo menos na opinião dos responsáveis pelo Benfica, tendo em conta as notícias que vêm a público, tanto o Bruno Guimarães como o Weigl parecem estar na lista dos reforços. Eu neste caso conheço melhor o jogador alemão, o Weigl, do que o Bruno, na medida em que ele aqui há 2-3 anos veio aqui ao Dubai com o Dortmund fazer uns jogos amigáveis, e aquela espécie de campo de treinos que eles fazem em janeiro, porque a Liga Alemã para devido ao tempo na Alemanha, e vi aqui esse jogador a jogar ao vivo e de facto impressionou-me. Ele na altura era muito novo ainda, ele tinha 18, 19 anos no máximo, e fiquei impressionado com ele. É um jogador com uma estampa física um pouco dentro da escola alemã, não é um jogador robusto fisicamente, mas que me parecia muito consciente já com aquela idade do que estava a fazer. Joga ali na posição 6, mas saía bem a jogar, era um jogador que se procurava construir bem logo ali. Foi um jogador que me impressionou. O Bruno sinceramente não conheço, não posso falar, mas é uma indicação clara a ser verdade este interesse do Benfica, é uma indicação clara que sentem que tem que reforçar o meio campo. Por outro lado, também há notícias de que há jogadores do meio campo do Benfica que podem sair, nomeadamente o Feija, portanto fará algum sentido. Quanto ao Tapsoba, como disseste bem, jogou no Leixões, é um jogador que já nessa altura parecia que ia dar a jogador. Honestamente, eu não o conhecia tão bem como provavelmente tu conhecias, não estava à espera que ele tão rapidamente chegasse ao nível que já chegou, mas a verdade é que ele neste momento no Guimarães é um jogador superlativo a todos os níveis, é um líder ali da defesa, é um jogador muito querido pela massa associativa do Vitória de Guimarães, que não é fácil. E portanto acho que pode ser uma transição interessante para o Benfica. Vamos ver o que é que acontece. O Vitória estará a tentar renovar com o jogador e protegê-lo com uma cláusula de 50 milhões de euros face ao muito interesse que ele tem despertado. Ele tem jogado, tem marcado golos, muitos deles penalti, ok, mas já leva 11 golos apontado esta época, 5 deles só na marcação de penalti. E como dizias, é um jogador que se destacou nos júniores ainda do Leixões, na altura foi contratado por 200 mil euros pelo Vitória Sport Clube Guimarães para os júniores e para a equipa B, e posteriormente o Vitória acabou por dar mais dinheiro pelo jogador. Creio que mais 300 mil euros. Este jogador acabou por render ao Leixões €500 mil. É um valor muito considerável para um jogador que foi vendido enquanto júnior, convém sublinhar isso. O Benfica agora estará atento, não é? Não deixa de ser um negócio. Quando o Leixões dizia que Stefano Eustáquio, quando foi vendido para o Desportivo de Chaves por 500 mil euros, na altura a cláusula de rescisão do jogador que agora veio para o Passos de Ferreira, era um dos maiores negócios de sempre do Leixões. Este passou um pouco despercebido porque foi vendido ainda enquanto júnior, não é? Sim, mas isto, cada clube luta à sua dimensão. Repara, o Benfica hoje em dia, que é o caso mais paradigmático neste momento no futebol português, também consegue vender jogadores a um preço muito superior do que conseguia aqui há uns anos atrás, porque aqui há uns anos atrás tinha uma necessidade imediata de realizar capital, e neste caso o Leixões, como infelizmente a maioria dos clubes na segunda liga, passa sempre por dificuldades, tem sempre um orçamento muito apertado, tem sempre responsabilidades
do passado para cumprir em muitos casos, e precisam de realizar esse capital. Ainda assim, eu de facto concordo, o Stefan Stack eu acho que foi muito, muito bem vendido, foi um excelente negócio. O Tapsoba foi vendido, lá está, ainda praticamente a sair do berço, mas isto, lá está, são as contingências, Paulo, do mercado, e são as contingências dos clubes. O Benfica hoje já consegue vender um jogador a um preço muito superior. Na altura eu lembro que o Benfica, por exemplo, o Bernardo Silva, se não estou em erro, que foi um caso semelhante ao Tapsoba, não chegou a ir à primeira equipa quase, vendeu por 15 milhões, às tantas, se conseguisse esperar mais 2-3 anos e o jogador pudesse jogar um pouco na primeira equipa, já poderia vender por 30 ou eventualmente até por 45. São as contingências do mercado, mas é interessante este aparecimento de jogadores, tanto das camadas jovens dos clubes como das próprias divisões inferiores, este aparecimento na primeira divisão, porque com isso pode o futebol de topo da primeira divisão em Portugal alimentar mais o futebol da segunda e do campeonato nacional de séniores, e com isso desenvolvermos mais toda a estrutura do nosso futebol, dar mais condições para que mais jogadores possam aparecer e os jogadores e os clubes possam ter maior saúde financeira para arcar com as responsabilidades que têm. Já que não se pode centralizar os direitos televisivos e distribuir o dinheiro mais justamente por todos, pelo menos que isso aconteça através do mercado de transferências. Muito bem, vamos então avançar na nossa revista de imprensa. Recordo que comigo, Paulo Silva, está o Pedro Correia, comentador de futebol internacional, que está nos Emirados Árabes Unidos, está radicado já há muitos anos a trabalhar num clube de futebol, está sempre atento ao fenómeno do futebol internacional e é a nossa presença habitual aqui nas revistas de imprensa das sextas-feiras. Hoje são 7h25 da manhã, sexta-feira, 27 de dezembro. Vamos continuar então com a leitura dos jornais. Vamos passar para a questão do Sporting e vou passar para o Jornal Record, que tem também uma chamada que eu ia destacar agora do Jornal da Bola, que é o encontro de Jorge Jesus. Já lá vamos à entrevista de Bruno Fernandes, à segunda parte da entrevista de Bruno Fernandes ao Diário Desportivo Record. Ontem foi notícia e há imagens nos jornais de um encontro de Jorge Jesus em Lisboa com Frederico Varandas. Os jornais dizem que terá sido um encontro casual, mas não deixa de se poder relacionar isto com a situação que se vive em Alvalade e com o julgamento de Alcochete. Jorge Jesus vai prestar depoimento no início de janeiro através de videoconferência ou Skype. Tal como aconteceu com os jogadores do Sporting, a juíza acedeu ao pedido do técnico do Flamengo para evitar cruzamentos com os arguidos neste processo. Este encontro não se pode dizer apenas que foi um encontro entre dois amigos, pois não, Pedro? Não, Paulo, pois não sabemos em concreto o que é que poderá ter sido discutido, mas seguramente que há aqui questões relacionadas com Alcochete envolvidas e eventualmente também uma troca de opiniões acerca daquilo que é a realidade do Sporting neste momento. De facto, a questão de Alcochete é bastante debatida e eu alinho muito aí pela opinião do nosso bem conhecido Vítor Oliveira. O Alcochete deixou marcas profundas no Sporting e deixam marcas que vão demorar a ser debeladas, feridas que vão demorar a ser debeladas e naturalmente o testemunho de Jorge Jesus relativamente a esse caso poderá trazer também alguma luz sobre tudo aquilo que se passou e como se passou. Por outro lado, e tem na sequência desse caso, a época do Sporting não tem sido fácil, de facto, não tanto só por aquilo que se passa dentro do campo, mas também por aquilo que se passa à volta. Aliás, na minha opinião, é que tudo aquilo que se passa à volta tem uma influência muito maior para dentro do campo que noutros casos. Portanto, o Sporting não tem conseguido até agora blindar, na minha maneira de ver, totalmente a equipa de tudo aquilo que se passa fora do campo. É um clube que está em crise, mais do que a própria equipa, volto a dizer, acho que é todo um clube que está em crise, e vamos ver se o testemunho de Jorge Jesus pode clarificar um pouco mais as coisas, porque o Sporting precisa de mais rapidamente começar a fechar esses dossiês para começar de facto a fazer o processo de luto, digamos assim, do caso de Alcochete, porque a equipa precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de se focar mais na parte esportiva propriamente dita, de pelo menos ir ganhando jogos, de pelo menos ir competindo,
porque me parece que a nível de título, não digo que está impossível, nada é impossível no futebol, até matematicamente estar resolvido, mas é muito difícil, mas pelo menos o Sporting poder começar a competir mais, a estar a um nível superior na Liga principalmente, eventualmente conseguir ou a Taça da Liga também, uma vez que está na Final Four, eventualmente conseguir a Taça da Liga, ver também a nível de taça UEFA o que é que pode fazer, porque o clube precisa desesperadamente começar a entrar numa fase de maior estabilização, porque estes últimos meses têm sido de facto muito, muito complicados, e principalmente para o presidente Varandas. A entrevista de Bruno Fernandes hoje, a segunda parte da entrevista de Bruno Fernandes ao Diário do Desportivo Record também fala, obviamente, na questão de Alcochete. Bruno Fernandes é sem dúvida uma das grandes figuras, não só do Sporting, mas do futebol nacional de 2019. Já ontem o Diário do Desportivo Record publicou a primeira parte desta entrevista, uma longa entrevista em que fala de muitos assuntos, fala na questão de Alcochete, fala nas questões assumir-se como um capitão, dizer que um capitão hoje em dia não pode falar, fala nas questões dos colegas. Tem uma afirmação curiosa relativamente a Wendel, o brasileiro que esteve sob a alçada disciplinar, que há uns tempos, por causa de ter sido apanhado fora de horas num jantar. Bruno Fernandes diz mesmo que apostou que o Wendel vai atrasar-se no regresso das férias de Natal, ou seja, é um capitão que já conhece bem as características dos seus colegas. Fala também, obviamente, do ataque e do julgamento, não só o ataque como o julgamento. É como tu dizes, há ainda muitas pontas por cortar neste assunto, há ainda muitas feridas para sarar, e ele diz mesmo que o julgamento do ataque à academia tem afetado, ou seja, o facto dos jogadores terem que ir a tribunal recordar o que aconteceu naquele fatídico dia na academia do Sporting, deixa marcas, como é óbvio, não é? Sim, Paulo, é como dizia há pouco, repara, cada vez que um jogador vai a tribunal testemunhar sobre Alcochete, no fundo vai reviver toda aquela situação, e para além disso vai também tirar o foco daquilo que é a atividade principal do jogador, que é jogar futebol, é preparar-se, é treinar, é estudar adversários, é estudar os erros da própria equipa. Portanto, tudo isso que faz parte do futebol e que faz parte da vida de um jogador de futebol profissional, fica tudo um pouco em segundo plano quando o jogador tem que ir a tribunal testemunhar sobre uma situação tão traumática como aquela. Não quero imaginar o que eles passaram. Espero que nunca mais se repita, embora também honestamente tenha a dizer que da forma como vejo o futebol português, temo que se possa eventualmente repetir algo de semelhante ou pior, porque da forma como tudo anda em constante evolução e a forma como muitas vezes os assuntos andam na comunicação social e as trocas de galhardetes e toda a forma como são incitados de alguma forma, os adeptos acabam por ter os ânimos cada vez mais exaltados, fruto de muitas das declarações proferidas por dirigentes e aqui e ali por treinadores, não tanto, mas aqui e ali também. Tenho receio que algo de semelhante possa vir a acontecer, até porque a questão do Sporting de Alcochete foi o caso mais grave, o caso mais mediático, mas já tinham acontecido outros casos menos mediáticos, não sei até que ponto menos graves, mas pelo menos menos mediáticos. Portanto, é uma situação de facto muito grave. No caso do Sporting em concreto, estou com o Vítor Oliveira, uma vez mais repito, acho que vai demorar algum tempo a sarar as feridas. Por outro lado, temos o Bruno Fernandes, que é um jogador genial, a meu ver. Eu sou um grande fã do Bruno Fernandes. Tenho dificuldade em entender como ele não saiu do Sporting, como nenhum clube veio e pagou o valor justo por ele para sair. Tenho alguma dificuldade em entender isso, mas lá está, também aí serão as regras do mercado. Os clubes, no fundo, os jogadores valem aquilo que um clube pagará por eles, mas acho que é um jogador fantástico. Por outro lado, temos a sorte de o ter na nossa liga e de podermos semanalmente observar aquilo que ele tem de bom para dar em campo, e fora dele acho que ele também é um bom líder. Noto um pouco tenso
fruto talvez também do momento que o próprio clube atravessa a todos os níveis. Noto às vezes nos jogos tenso, frustrado, irritado, mas ainda assim é um jogador de facto genial, é um jogador que tem muito para oferecer ao futebol português, é um jogador também já de seleção, e espero que ele eventualmente dê um salto até a Inglaterra, quem sabe até ao Tottenham ou até ao Liverpool, porque acho que seria uma realidade à medida do talento dele, sem desprimor nenhum para o Sporting e para a nossa Liga, mas obviamente tanto o Sporting como a nossa Liga infelizmente não estão ao nível da Liga Inglesa e de clubes como o Tottenham ou o Liverpool. Nomeadamente em termos salariais, não é? Sim. É uma diferença muito grande em relação ao que se paga cá e ao que se paga lá. Eu acho que se me permites dar também alguma opinião neste ponto, eu acho que o ano passado o Bruno Fernandes fez uma época acima de todas as expectativas e se calhar surpreendeu muita gente que poderá ter achado que foi uma época de exceção. O que é certo é que este ano o Bruno está a confirmar tudo aquilo que fez o ano passado e a comprovar aquilo que vale e se calhar este ano vai mesmo convencer as pessoas a abrir os cordões à bolsa e a vir buscá-lo ao Alvalade, digo eu. Vamos aguardar para ver o que é que nos dá o mercado, não sei se já o de janeiro ou se mesmo só o de final da época, mas acredito que este ano será o último de Bruno Fernandes em Alvalade. Muito bem, vamos avançar então na revista de imprensa nacional e internacional que estamos a fazer. Já falamos de Benfica, já falamos de Sporting, vamos agora falar de Futebol Clube do Porto. O Record diz que realça o facto dos Dragões estarem nas 4 frentes pelo 3º ano consecutivo. A Bola fala em assuntos de mercado, a dizer que o capitão Danilo está na mira do Nápoles, também já se falou no Mónaco, e que o mínimo serão os 40 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto tem inscritos na cláusula de rescisão para o jogador ser negociado. E depois no Jornal do Jogo o destaque vai para uma grande entrevista com o Ricardo Pereira, o lateral do Leicester. O pano de fundo é a questão do Europeu 2020, não é? O lateral diz que é possível repetir 2016 e depois tem alguns destaques relacionados com o Futebol Clube do Porto, a dizer que é fácil trabalhar com o Sérgio Conceição, que esta equipa do Futebol Clube do Porto tem uma grande margem de crescimento e em termos individuais diz que falta-lhe marcar mais golos e fazer mais assistências para poder ter mais destaque. O Ricardo, que ontem esteve na derrota do Leicester por 4-0 frente ao Liverpool, mas já lá vamos à Premier League, onde o Liverpool continua a passear. Vamos então abordar estes assuntos. Não deixa de ser notável ou de destacar a consistência do Futebol Clube do Porto, que pelo 3º ano consecutivo continua envolvido em Taça de Portugal, Taça da Liga, Campeonato e também nas competições europeias. Isto demonstra uma consistência muito grande em termos futebolísticos, não é? Pedro? Creio que perdemos a ligação com o Pedro Correia, vamos tentar restabelecê-la a qualquer momento. Eu recordo que o Pedro está nos Emirados Árabes, por isso a chamada foi, creio que estamos a tentar conseguir fazer a ligação. Creio que neste momento já temos o Pedro Correia outra vez em linha. Pedro, estava eu a dizer, não sei se ouviste o que eu estava a dizer acerca de Futebol Clube do Porto. Estava a falar na questão da entrevista do Ricardo Pereira, que vem no jogo, e também no destaque que vem que está na primeira página do jornal no Record, que tem a ver com as 4 frentes em que o Futebol Clube do Porto está envolvido pelo 3º ano consecutivo, o que demonstra uma grande consistência em termos de futebol dos Dragões, não é? Sim, por um lado a regularidade manter nas 4 frentes por 3 anos, obviamente que é interessante, mas no caso de um clube como o Futebol Clube do Porto, obviamente que o foco está sempre na vitória e principalmente na vitória do campeonato. Eu creio que em Portugal é sempre a principal competição para qualquer clube, é vencer o campeonato, principalmente no caso dos 3 grandes. Em relação à questão do Danilo, na Bola, a possível transferência para o Nápoles por 40 milhões vai depender muito também daquilo que são as necessidades do Porto de realizar transferências agora em janeiro, se for o caso. Um encaixe de 40 milhões é interessante. Obviamente que aos valores que hoje se pagam poderá-se discutir se será eventualmente possível ao Futebol Clube do Porto esticar um bocadinho mais e tentar chegar um pouco mais acima, mas 40 milhões já me parecem um valor
interessante. Mais uma vez digo, depende da necessidade. Quanto à entrevista do Ricardo Pereira, é um lateral Pedro. Fantástico. Começou como médio-ala, baixou para a posição de lateral. Acho interessante ele fazer essa autoanálise de dizer que lhe faltam marcar mais golos e fazer mais assistências. É de facto a mentalidade do futebol inglês, ou a mentalidade que um jogador quando chega ao futebol inglês, é de facto de outro nível. Ele tem essa noção de que, principalmente naquele contexto, precisa de produzir mais, mesmo em termos ofensivos, sendo um defesa lateral direito agora. Creio que perdemos a ligação novamente com o Pedro. Vamos restabelecer. Isto não é fácil. Eu recordo que o Pedro Correia está do outro lado do mundo a falar-nos desde os Emirados Árabes Unidos. Bom dia, Pedro. Estamos outra vez em contacto? Sim, creio que sim. Não, estava a falar do Ricardo Pereira. Força, continua. Algumas das tiradas da capa do jogo, relativamente ao facto de dizer que lhe faltam marcar mais gols e fazer mais assistências. Também interessante a questão de dizer que é fácil trabalhar com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição ultimamente tem estado muito no foco da atenção mediática, principalmente tendo em conta aquela situação do Belenenses Stade, e também a opinião dele de que a equipa do Porto tem margem de crescimento. Eu nesse caso também concordo com o Ricardo. Acho que a equipa do Porto tem margem para crescer, tem ali bastantes jogadores que estão a chegar novo, tanto de fora, no caso do Oribe, do Luís Dias e do próprio Marquezine, que já estão da faixa etária, mas como principalmente os jogadores que saíram do Sub-19, acho que tem ali muita matéria-prima para trabalhar. Vamos ver o que é que os próximos tempos trazem, num dia que não deve ser muito bom para o Ricardo. Ontem o Liverpool foi ganhar 4-0 ao Leicester, mas de qualquer das formas acho que deve ter sido uma entrevista interessante, mas vou procurar ler as páginas anteriores. Ele fala que acredita na conquista da Liga Europa, fala na questão da necessidade de marcar mais golos e de traduzir isso, fala também da questão do Leicester, porque está a um passo do Wembley, porque estão na luta pela Taça da Liga. Isto foi antes, como estavas a dizer, esta entrevista foi feita antes do jogo de ontem à noite com o Liverpool, em que o Liverpool venceu claramente por 4-0 no terreno do Leicester, e aumentou para 13 pontos a vantagem na liderança da Premier League, quando falta ainda uma jornada para o fim da primeira volta. O Liverpool é um campeão anunciado, vai regressar aos títulos muitos anos depois, mas já lá vamos à questão internacional. Estávamos a falar então destas questões internas de mercado do Futebol Clube do Porto. Estávamos a falar há pouco no Danilo. Convém recordar que também que o Mónaco sempre esteve interessado no jogador. O ano passado até chegou a fazer uma proposta concreta por 30 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto assumiu oficialmente e que recusou. Mas este ano, como tu estavas a dizer, é necessário vender, porque o Porto precisa de fazer 65 milhões de euros de mais-valias até final da época, e não seria de estranhar que já em janeiro Danilo possa abandonar o Reino do Dragão para fazer entrar euros, que neste momento é aquilo que o Futebol Clube do Porto necessita. A ver, vamos, o que é que o Porto vai decidir em termos financeiros, em termos administrativos e também em termos desportivos, obviamente. Outro assunto que está nas primeiras páginas dos jornais, Pedro, e que muito brado tem dado desde ontem e vai continuar a dar, é a questão da promoção de Ruben Amorim para técnico principal do Sporting de Braga, rendendo Ricardo Sá Pinto. A Associação Nacional de Treinadores ontem veio emitir um comunicado muito duro, dirigido ao Sporting de Braga, a dizer que é uma vergonha pelo facto de um treinador sem um nível de habilitações necessário para treinar na Primeira Liga ser promovido. A Liga já veio dizer que não é bem assim, que obriga a que os clubes cumpram os regulamentos, mas o que é certo é que sucedem-se os casos em que treinadores sem nível assumem as equipas e depois são os adjuntos que acabam por dar o nome, como assim se costuma dizer, oficialmente como técnicos principais. Acontece no Sporting, por exemplo, com Jorge Silas, é Emanuel Ferro que aparece nas fichas de jogo como treinador principal, e agora no Sporting de Braga, em que vai ser Jorge Vital a assumir o cargo oficialmente, quando na realidade o treinador vai ser Ruben Amorim. Mas depois temos aquela questão de que os treinadores têm que ficar sentados no banco, não se podem levantar, não podem dar instruções, os clubes podem ser multados. Isto é um problema recorrente, que vês alguma forma de dar a volta a isto, Pedro?
Vejo, Paulo, repara, eu entendo, aceito e até apoio em grande parte, obviamente, a existência de regras para tirar o curso de treinador. E eu vejo a coisa de duas maneiras. Se estamos a falar de ser um indivíduo como eu, que praticamente nunca deu um chute numa bola, a ir para um banco de uma equipa da Primeira Liga para treinar, sou totalmente a favor que tenham que haver, portanto, os cursos sejam rigorosos, os timings e todo aquele processo que sabemos que é longo e é moroso e é difícil para tirar o curso. Entendo isso na medida em que eu nunca, como disse, nunca dei um chute numa bola. Agora, um treinador neste caso, como o Rubén Amorim e o Silas, o Rubén Amorim até foi internacional, o Silas tem vários anos de primeira divisão. Eu acho que seria mais interessante tentar, dentro das regras que existem, criar um sistema de promoção de que, por exemplo, um jogador internacional possa subir imediatamente ao nível 2 ou eventualmente ao nível 3, na medida em que teve essa experiência, ou seja, ele jogou a alto nível, foi treinado por treinadores de alto nível e ele já traz essa bagagem. E depois temos que pensar também no facto que é um facto que não está tão na berra mediaticamente como a questão do licenciamento dos treinadores, mas que é um facto muito interessante e que o Tarantini do Rio Ave tem feito estudos acerca disso, que é a vida do jogador após o fim da carreira. Muitos jogadores dizem, e tu também convives seguramente com muitos jogadores que entretanto terminaram a carreira, que o jogador de futebol morre duas vezes. Morre quando deixa de jogar futebol e depois morre quando morre, como todos nós, não é? E essa transição da carreira de jogador para a vida futura muitas vezes é feita através o jogador deixa de ser jogador e passa a ser treinador. E também tendo em conta essa situação, creio que seria importante, a nível das regras, eventualmente pensar numa situação intermédia, em que o treinador não tenha, o ex-jogador não tenha que fazer talvez todos os níveis, pelo menos os níveis básicos, ou fazer só teoricamente os níveis básicos, sem ter que passar por aquele processo de treinar uma equipa 2 anos e depois treinar outra equipa 3 anos, todos esses processos que levam tempo, porque depois o que acontece nesta situação é que os clubes estão legais, porque os clubes têm lá de facto um treinador encartado no banco, só que depois esse não é de facto o treinador e todos nós sabemos isso. E isto fica aqui mais uma vez no futebol português uma situação cinzenta que não é muito boa, acho que não é muito benéfica para ninguém. É uma forma de contornar a lei. Se encontrar uma situação intermédia, eu creio que, na minha opinião, era a melhor solução para permitir que o jogador possa evoluir para treinador, mas ao mesmo tempo, obviamente, obedecendo a certas regras e obedecendo a certos patamares de exigência que têm dado bons resultados, porque temos bons treinadores espalhados pelo mundo, Paulo. É verdade. É uma forma de se contornar a lei, não é? É uma forma de se controlar a lei e arranjar uma solução, colocando lá quem se quer, mesmo que não tenha a habilitação necessária. Mas também entendes a posição da Associação Nacional de Treinadores, certo? Sim, Paulo, entendo, porque lá está, as regras são regras e essas regras que estão em vigor também têm ajudado a que a qualidade dos nossos treinadores evolua muitíssimo e inclusive depois os nossos treinadores vão para fora do país e dão cartas também por causa disso, ou seja, por causa da qualidade inata que têm por um lado, mas também pela formação que recebem. Agora, acho que o ideal, em vez de estarmos aqui a lutar, porque repara, também é complicado depois ir a um clube e dizer você não pode contratar este senhor, tem que contratar alguém, percebes? Fica aqui também uma situação difícil e era como dizia na minha intervenção anterior, o jogador que deixa de jogar, principalmente se jogou a um certo nível, acho que se poderia criar aqui uma situação intermédia que permitisse ao jogador de primeira divisão internacional, passar a treinador, obviamente sempre dentro de algumas regras, mas talvez umas regras que permitissem que essa transição fosse um pouco mais rápida e evitando esta situação cinzenta e como digo, não é boa para ninguém de estar um treinador no banco que não é o treinador, mas está lá porque
tem a carta, e esse treinador também depois fica um pouco em xeque com a Associação Nacional de Treinadores. Depois está o outro treinador que tem que estar sentado no banco, nem se pode levantar para dar instruções diretas como é normal em qualquer treinador. Fica tudo aqui. Depois há um treinador que pode ir à flash, mas tem que ser outro a ir à zona de imprensa, depois tem que ser outro a ir à mix zone. Quer dizer, é uma situação muito confusa que não é boa para ninguém, a meu ver. É uma questão das pessoas se sentarem à mesa e pensarem em soluções, porque pode haver uma solução intermédia que acomode de alguma forma os interesses de todas as partes. Muito bem. É um tema que continua a marcar a atualidade. Hoje vai continuar a marcar porque está prevista a apresentação oficial de Rubén Amorim para o final da manhã pelo Sporting de Braga. Vamos ver o que é que dirá o sempre inflamado presidente do Sporting de Braga, António Salvador, relativamente a estas críticas duras emitidas ontem pela Associação Nacional de Treinadores e nomeadamente pelo presidente José Pereira, que a Rádio Estádio escutou e tem veiculado nas últimas horas. Vamos avançar então nesta revista de imprensa. São 7h48, estamos a entrar na reta final. Vamos passar para o internacional. Queria ouvir a tua opinião acerca de dois temas. Primeiro, Inglaterra, que, tal como é tradição, não faz pausas de Natal. O seu Boxing Day continua em grande. Ontem realizaram-se quase todos os jogos da 17ª jornada. Hoje ainda há um Wolverhampton-Manchester City, em que o Manchester City de Pep Guardiola vai estar obrigado a tentar encurtar distâncias para um Liverpool que parece imparável, não é? Ontem foi vencer ao terreno do segundo classificado claramente por 4-0, abriu para 13 pontos a vantagem em relação ao Leicester, que neste momento ainda é o segundo classificado, e os Reds têm uma partida em atraso que cancelaram quando foram jogar a fase final do Mundial de Clubes. Imparável. E o Jurgen Klopp está a fazer um trabalho notável na equipa da cidade dos Beatles. Concordas, Pedro? Sim, Paulo, e dá gosto ver o Liverpool jogar. Aquilo é uma equipa que respira futebol, respira confiança, respira alegria em campo. Estão hiper confiantes neste momento e aparentemente, de facto, como dizes, não me parece que haja qualquer hipótese para qualquer uma das outras equipas para chegar lá. Portanto, parece que vai ser o ano do Liverpool, ao fim de 20 e tal, penso quase 30 anos, ou mesmo 30 anos, que não ganha a Premier League. Eu penso que a última vez que o Liverpool ganhou a Premier League foi em 1990, se não estou em erro. Portanto, é muito tempo sem ganhar a Premier League. Pelo meio ganharam algumas Ligas dos Campeões, é verdade. 89, 90, lá é isso. Como cá, eu creio que a importância que é dada ao Campeonato Nacional é enorme. Portanto, seguramente que este ano é um ano muito importante para o Liverpool, porque nunca tiveram uma vantagem tão grande, pelo menos que eu me recordo. Por outro lado, equipas como o Manchester City claudicaram um bocadinho, pelo menos nesta primeira fase da Liga. Vamos ver qual vai ser o comportamento daqui para a frente. Também a nível das competições europeias, vamos em fevereiro começar a entrar nas fases decisivas de eliminatória. Vamos ver também aí qual vai ser o foco do Liverpool, se eles vão continuar mais focados na Premier League, se vão dividir as atenções pelas duas competições e também já agora os competidores. Por outro lado, o Tottenham do Mourinho também parece estar em fase de recuperação, o que é ótimo para o Tottenham e ótimo obviamente também para o Mourinho, que já merecia um regresso em grande à atividade, embora eu estivesse a adorar ouvi-lo como comentador, tanto na beIN Sports como depois na Sky Sports. É sempre um prazer ouvi-lo, é um comunicador nato, para além de um treinador de excelência, é um comunicador nato e aprende-se sempre muito com pessoas como o Mourinho e também agora como o Josualdo que vai para o Santos. Aprendemos sempre muito, todos aqueles que gostamos de futebol, com pessoas como eles, mas segue a vida e as coisas para o Mourinho no Tottenham também parece que estão a começar a acertar e fico feliz por isso. José Mourinho, ontem, com a vitória de ontem, o Tottenham aproximou-se do top 4, que dá acesso à Liga dos Campeões, o que é sempre um objetivo importante quando não se consegue lutar pelo título. Relativamente ao que estavas a dizer do Liverpool, sim, não são campeões desde 1990, já é um intervalo muito grande que está prestes a ser quebrado e convém recordar aqui os nossos ouvintes, pelo menos os mais novos, que não têm noção disso. O Liverpool foi durante muito tempo o clube inglês que tinha mais títulos ingleses, neste momento contabiliza 18 e só foi ultrapassado pelo Manchester United porque o Manchester nos anos 90 e anos 2000 dominou o futebol inglês e foi conquistando títulos e passou à frente do Liverpool, ultrapassou o Liverpool, tem 20 neste momento. O grande objetivo da equipa da cidade dos Beatles é mesmo reconquistar um título que lhe fugiu
e continuar a dominar o futebol como tem dominado. É o atual campeão europeu, vai tentar revalidar o título, mas sim, o título inglês será o grande objetivo, claramente, da equipa de Jürgen Klopp. Hoje, então, há um Wolverhampton-Manchester City. A equipa de Nuno Espírito Santo também está a fazer um bom campeonato, à imagem do que fez o ano passado. Também tem sido uma surpresa sempre muito agradável. Este ano já é uma confirmação, já não é uma surpresa. Mas o Manchester City é que tem sido a grande desilusão e está obrigado a vencer para não deixar fugir irremediavelmente o Liverpool, não é? Em Espanha, Pedro, o mercado está em ebulição. Já se jogou aquele Barcelona-Real Madrid que concentrou as atenções durante muito tempo. Agora voltamos a ter as atenções concentradas no futebol e no mercado, e há uma questão em Espanha interessante que acaba sempre por estar relacionada com o futebol português, que é o Hulk. Pode sair da China e pode vir para o Espanhol de Barcelona. Será um reforço de peso para a equipa da Catalunha, certo? Sim, seria interessante o Hulk voltar a um contexto europeu e principalmente a um contexto de alto nível, como é o caso de Espanha. Pronto, ele na altura, quando saiu do Porto, foi para a Rússia e depois para a China. Não são ainda assim campeonatos do mesmo nível em termos desportivos, digamos assim, dos campeonatos europeus. Seguramente que ele foi com boas condições económicas, certamente, mas vai ser interessante se essa transferência se concretizar, do Hulk voltar para a Europa e a um nível tão alto. Vai ser interessante porque é um jogador diferente, é um jogador muito especial, é um jogador que tem características técnicas e principalmente físicas, em termos de explosão, muito raras. Vai ser interessante se ele se enquadrar num contexto deste, para ver até que ponto é que ele se pode tornar ainda melhor jogador ou diluir-se um pouco no meio de todos os outros. É uma questão interessante a ver. Vamos ver o que é que o mercado traz. No espanhol também é notícia que Abelardo será o novo treinador. Portanto, a equipa da Catalunha está mesmo em ebulição, está mesmo em mexida total, não é? Sim, nesta altura em janeiro, normalmente se um clube mexe muito, é sinal que as coisas de facto não estão bem, mas por outro lado pode haver de facto uma contratação ou outra que mude completamente a história da temporada. Isso é histórico. Há de facto contratações de janeiro que podem mudar toda a história de um campeonato, de uma temporada. Vamos ver o que é que acontece. Em Espanha há um bom poder de compra, principalmente comparado com Portugal. Em Inglaterra também há um bom poder de compra, mas as regras aí são um pouco diferentes e mais apertadas. Vamos ver o que é que acontece, mas estou interessado em ver qual vai ser a evolução do espanhol. E em Espanha também é notícia a possibilidade do Atlético Madrid contratar Cavani, não é? Ao Paris Saint-Germain. Sim, o Atlético de Madrid está a precisar de poder de fogo na frente. O João Félix, obviamente, foi uma boa contratação, mas eu creio que sim, que o Atlético de Madrid está a precisar ali de pôr sangue novo na frente. Também há algumas notícias que dão conta do Diego Simeone ir para... o Diego Costa, ir para o Flamengo. Portanto, não sei até que ponto é que eles não estão a cautelar outro tipo de movimentações, mas o Cavani é um jogador que no Paris Saint-Germain, creio que nos últimos tempos perdeu um bocadinho de fulgor. Às tantas também lhe faria bem mudar de ares e experimentar a Liga Espanhola, porque não? Muito bem. Vamos fechar, que estamos a chegar ao final, são 7h57. Queria só, em poucos segundos, que me falasses de Itália e do que faz as manchetes hoje, que é a confirmação de que Ibrahimovic está de regresso ao Milan. Consegues compreender este regresso do internacional sueco, que já tem 38 anos? Será ele a solução para acabar com a crise do AC Milan, o grande AC Milan? Não, Paulo, ele por si só acabar com a crise do AC Milan, não acredito muito, porque lá está, há várias coisas ali que provavelmente precisam de ajustes. Agora, que pode ser de facto uma contratação até do ponto de vista moral também interessante para toda a restante equipa do AC Milan, isso sim. É um jogador que tem 38 anos, mas que na MLS estava ainda em perfeitas condições e a fazer estragos nas defesas adversárias. Portanto, pode ser que de facto possamos ver pelo menos mais 6 meses de Ibrahimovic a grande nível. Vamos ver o que é que acontece.
Muito bem, vamos ver então este regresso já anunciado há muito tempo pelo Internacional Sueco à Itália, parece que sempre se vai confirmar. Estamos então no final desta revista de imprensa nacional e internacional. Comigo, Paulo Silva, esteve o Pedro Correia, comentador de futebol internacional, que está radicado nos Emirados Árabes Unidos há muito tempo, a quem agradeço então a presença nesta revista de imprensa. Pedro, creio que vamos regressar só para o ano, não é? Paulo, aproveitar para dar um grande abraço a toda a equipa da Rádio Estádio e também aos nossos ouvintes e desejar a todos um excelente ano e estaremos cá para o ano. Muito bem, Pedro, um abraço então, obrigado pela tua participação. Vamos ficar então por aqui, vamos dar por encerrada esta revista de imprensa nacional e internacional.